Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Eles demoram um pouco, né, até chegar onde para chegar. Isso é pela mão divina, porque não estou pagando nada para o YouTube, não foi acertado nada. Talvez daqui uns dias vou começar a fazer para ir mais rápido, né? Bom, deixa eu ver aqui um texto. Diz assim a palavra de Deus. A comissão do profeta. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e pôs em pé. Então ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro-lhes, e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Eles dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e todos habites tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão estendeu-se diante de mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações e ais. Aqui mostra a rebeldia das nações, a dura cerviz das nações naquela época. E hoje é muito pior, né? Hoje nem se fala, hoje as coisas estão bem mais complicadas. Hoje existe casa rebelde, sim. Hoje existe casa rebelde em toda a face da terra. E aqui você veja que naquela época o profeta recebia uma ordem do Senhor dos exércitos, e vinha até ele, e a voz do Senhor falava com ele, e naquele momento ele recebia o Espírito de Deus e entrava dentro do profeta, e aí ele ia profetizar, porque tinha que fazer as profecias, mas dadas pelo próprio Deus. Muitas coisas foram escritas por isso. Tem gente que fala assim, se a palavra de Deus ela não é assim não, nem existe, porque foi o homem que escreveu. Olha aí,
no Velho Testamento era escrita pelos profetas, porque Deus, o próprio Espírito de Deus, entrava no homem e ele falava. O próprio Deus falava conforme tinha que ser falado. O próprio Deus. Então, aqui as pessoas não creem nem nele mesmo. Hoje eu falei esses dias, as pessoas não creem, acreditam neles mesmos. Então, aqui é só para a gente ver como que estava na época e como está hoje. Então o profeta recebeu ordem para ir pregar, falar para aquelas pessoas de coração duro, né, que murmuravam e na realidade eles eram de dura serviço porque não tinha acordo com eles. E até hoje existe, né? O Casa Rebelde existe até hoje. Um exemplo, por exemplo, não vou apontar o dedo para esse, para o Pedro nem para Paulo, mas um exemplo para vocês é de que hoje existe lá no Oriente, né, em vários lugares, pessoas que chamam Alá de Deus, é o Deus deles, mas o verdadeiro Deus não chama Alá, não. Eles até usam da palavra de hoje e sempre pedaços da Bíblia, né, trechos da Bíblia, mas só que convém para eles. Vocês viram esses dias a pessoa falando lá que Alá vai consumir com Israel e ele caiu duro na hora lá, que é a mão divina. Alá não é Deus, nunca foi Deus, nunca será. Deus de pagão que não é Deus. E só um exemplo para vocês verem como que isso é a casa rebelde, isso chama nação rebelde, que eles inventam os deuses deles. É como Maomé. Maomé, porque Maomé foi um homem na terra, apenas um homem. Agora, você fala de Jesus foi só um profeta. Jesus era muito mais que um profeta, era o Filho de Deus vivo. Então, hoje nós vivemos como que foi enviado o profeta de Deus a essas nações rebeldes. Quando ele falou que comia do rolo, ele estava, não é que ele comia, ele se inteirava da palavra, como eu estou fazendo aqui. O comer, que significa o rolo, é ele estudar a palavra para passar depois para a casa rebelde. Fluía de dentro dele a palavra. Então, nos dias de hoje está da mesma, pior ainda, né? Porque existe Deus aqui, Deus ali, Deus lá e Deus para cá, e que nada é Deus, é tudo balela, mentira, casa rebelde, que se levanta contra Deus. A palavra de Deus hoje sempre foi feita, escrito, né, em hebraico, aramaico, nas línguas mais antigas, né, que tem aí na Terra. Por exemplo, a Bíblia verdadeira mesmo é que está perdi agora o fio da meada pensando em outra coisa. No hebraico, né? Alguns falam que está no grego também, e ele foi escrito também no grego. Mas assim, é para nós ter uma ideia que hoje, por isso que eu trouxe esse texto, hoje a casa rebelde é muito maior, muito maior. Hoje a gente fazendo Bíblia nova do jeito que eles querem, escrevendo do jeito que eles querem. Vão pagar caro, eles são malditos quem mexe num tio ou tira um tio da Bíblia. Chama-se, a palavra diz que são malditos. É um pecado que
eles vão ter com Deus, né? Eu não vou falar, vai morrer lá, vai para o inferno. É só Deus que sabe para onde ele vai. Depende dele, do arrependimento dele ainda, do andar dele ainda. E tá cheio de gente aí dizendo, ai, eu conheço a palavra, tal. Tá cheio de gente hoje falando isso. E que a palavra não conhece nada, distorce toda a palavra, toda. A maioria lerem aqui 10 versículos, 5 versículos e fala de um versículo para distorcer o resto. Nós estamos hoje pior que casa rebelde. Pior que as casas rebeldes que existiam, nações rebeldes. A rebeldia nada mais é, nada menos é do que a rebelação contra o próprio Deus. E isso é muito sério, né? Nós não podemos, eu como pregador, não posso apontar o dedo nem para cá e nem para lá, mas eu citei, por exemplo, o pessoal aí que acham que lá é um Deus pagão. Quem foi que derrubou o cara que estava falando do Alá, que o Alá ia acabar com Israel? O que aconteceu com ele? Ou foi lá, foi o próprio Deus que fez isso. Não Alá. Ele está adorando um Deus estranho. Casa rebelde. E vai falar para eles querem matar os cristãos por causa disso. Aliás, matam muito gente, muito cristão por causa disso. Porque vão pregar para eles, não aceitam. Sabe quando o cavalo põe aquela coisa assim? Ele só anda para frente assim. Ele não olha para cá nem para cá, muito menos para trás. Assim são esse povo casa rebelde. Povo que acha que sabe alguma coisa e não sabe nada, são pobres, cegos, nu. Isso que eles são. Isso eu não estou falando só do povo que fala de Alá, mas tem outras ramificações pesadas aí, que não tem nada a ver com Deus. Então, aqui o profeta Ezequiel, foi o profeta Ezequiel, agora é o Jeremias, Deus falava com ele, falar e fala assim. Eles não gostavam de Jeremias, porque Jeremias falava a verdade, ele não passava a mão na cabeça. Eu também, o Senhor falou para mim esses dias que ele falou para mim assim, eu falar uma coisa para você, meu servo, que você não sabe, mas eu te ungi um profeta desde o ventre da tua mãe, você é um profeta. Eu não sabia mesmo. Eu tinha falado aqui, eu acho que em 2, 3 vídeos para trás eu já falei. Eu falei, Senhor, mas eu não vou profetizar coisas do meu coração. Não vou profetizar se o Senhor não me mandar falar, ou como que tenho que fazer. O Espírito Santo está hoje conosco para nos orientar. Porque no abrir da minha boca, o Senhor falou para mim, cuidado com o que você vai falar, porque toda palavra que você falar, eu vou me responsabilizar por ela. Você é meu profeta. Falou assim mesmo, assim. Então, toma cuidado. Mas eu falei, Senhor, mas para mim, eu tomar cuidado mesmo de verdade, eu mesmo, eu penso assim, falei para o Senhor, eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar, como antigamente falava. Os profetas aí falavam, mas eles tinham orientação. Hoje nós temos, de Deus, né? Hoje nós temos orientação pelo Espírito Santo. Ele fala com a gente, você faz assim. Aí você vai e fala. Agora, profetizar uma cura é diferente. Eu falei, eu profetizo que você está curado agora em nome de Jesus, e a tua palavra vai se cumprir na vida dele. Cura. E Deus me deu o dom da cura lá no ventre da mãe também. Tudo isso aí tem outras coisas, outros dons que ele me deu aí, né? O dom da música, por exemplo, é um dom, né? Eu também sou músico, né? Mas, assim, a gente vive hoje em dias que tem que tomar cuidado aonde você põe o teu pé para congregar, porque às vezes você entra numa igreja, você aqui tá bom, tá tudo beleza, o que aconteceu aqui já. Mas o chefe de várias igrejas, e um homem já de uma certa idade, largou da mulher, das filhas e dos netos com ele, e para entrar num caminho
de adultério, né? É diferente, por exemplo, no meu caso, não, no meu caso acabou, a mulher me repudiou e eu conversei com Deus, Ele me mostrou, não se desvie do caminho, estou te mostrando a que é para você não foi eu que escolhi, foi você que escolheu por tua conta própria, eu abençoei porque você é meu servo, e a bênção está sobre eles também. Agora, esta aqui mostrou para mim numa visão, essa aqui é tua, essa eu vou te dar, e ela para você e você para ela, porque eu prometi para ela também. E você tem um nível espiritual igual para vocês trabalhar junto. Então, até eu falei com Deus, Senhor, mas eu ainda estou casado assim no papel, não me divorciei nem nada. Ele falou, eu vou entrar no adultério, daí, Senhor, da tua palavra fala. Aí ele falou, não considere pecado aquilo que eu já anulei. Olha, aquilo que eu já anulei. Deus é Deus, né? A gente não pode facilitar, que nem um homem ali também, não sei, de repente, já não tinha mais nada há muito tempo, né? Mas aconteceu aquilo ali, quase acabou com a igreja, dividiu a igreja, né? Então tem que cuidar, às vezes, estar numa igreja que o cara, o próprio pastor onde você está, ele está em adultério, ele está no pecado, ele está trazendo maldição para a igreja, para o povo da igreja. E o servo de Deus, o sacerdote, ele tem que ser uma pessoa, mas olha, é de retidão dentro da palavra. É assim os profetas. Hoje existem as profetadas de profetas, não vou julgar ninguém também, é outra coisa que não me cabe a mim. Mas você diz a palavra, não julgue os meus profetas, mas ouça a profecia, se não se cumpriu, então não sou eu, então não é minha. Então é assim que tem que proceder. Nessa época, Ezequiel era um profeta, e muito usado, Ezequiel era muito usado por Deus. Ele ia, e que nem aqui ele foi, né? Em Israel, e as nações ao redor de Israel, era na casa rebelde, que de dura serviço é de um entendimento praticamente não existe. Eles não têm entendimento, eles são neófitos na palavra. Neófito não entende nada, e ainda se torna um rebelde por não entender. Alguns até entendiam, mas daí embarcavam junto com aqueles que não sabem nada e faziam coisa errada. Então as nações da época trabalhavam dessa forma, né? Então, eram nações casa rebelde. O Senhor falava casa rebelde. E existe muito hoje casa rebelde. Muito, está aqui no Brasil, fora do Brasil, em todo lugar que você pensar, existe casa rebelde. Bom, eu vou orar aqui que já acabou meu tempo, não deu para explicar, mas essa explicação minha, digamos assim, minha curta, por causa do tempo, mas eu pego o que está no contexto junto aqui, para dar uma explanada mais. Mas tá bom, né? Dá para entender, né? Já a pessoa pode entender, ter a visão do que eu estou falando ali, do pleno da palavra. Bom, vamos fazer uma oração. Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Papai, visita todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra. Visita todos aqueles que estão enfermos, doentes, que precisam de cura, de libertação e de salvação. Pai, toca no coração de cada um. E que cada um, Senhor Deus eterno Pai, seja curado, aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam ser libertados sejam libertados, aqueles que precisam ser salvos, ó Espírito Santo, que sejam salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.